E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de outros clubes. Acabou agora a entrevista coletiva do Cuca, junto do Pássaro e do Raí, onde o Cuca anunciou o seu pedido de demissão. O Cuca não é mais treinador de São Paulo, um dos momentos mais deprimentes e tristes, mais um, né, da história recente do São Paulo. Uma entrevista onde o Cuca falou algumas coisas importantes, e eu acho que quem falou a coisa mais importante foi o Raí. Daqui a pouco eu falo para vocês. Eu não vou falar de números, de quantos por cento o Cuca ganhou, perdeu, né? Porque agora isso realmente não interessa. O que eu acho que aconteceu mesmo foi o que o próprio Cuca falou. No trabalho dele não deu liga, o trabalho dele não deu certo. Eu tinha falado isso para vocês ontem, depois do jogo contra aquele jogo ridículo. Não deu certo, não deu liga. Eu torci, fui um dos que torci, defendi a vinda do Cuca. Ele disse na entrevista que muita gente acreditava no trabalho dele. E ele falou que ele não deu certo. Ele não conseguiu dar liga com esses jogadores aí. Elogiou o elenco, elogiou o Raí, elogiou o Leco. Disse que tinha tudo nas mãos, tudo que foi pedido por ele, ele conseguiu com os dirigentes do São Paulo. Não culpou os jogadores. Disse que, infelizmente, o jeito que ele pensa futebol, a maneira com que ele pensa futebol, não deu certo com esse elenco, não deu certo com esses jogadores. Disse que não tem problema nenhum com ninguém, sai muito chateado, ficou muito chateado porque ele esperou muito tempo para voltar para o São Paulo. Foi uma decisão que ele tomou, que ele não via mais possibilidade de fazer esse time evoluir. Falou que o time deu uma arrancada no começo do campeonato, depois caiu, depois da parada da Copa América voltou a ganhar, depois caiu. E assumiu mesmo que mesmo na atitude digna do Cuca, né, vamos falar, isso vale a pena ser muito ressaltado, num meio tão sujo que é esse do futebol aí, tantos outros, né, meios, não só futebol, mas um meio onde pouca gente transparente, pouca gente de caráter. A gente não vê tanta gente de caráter assim, um futebol que é comandado pela CBF. Então eu queria enaltecer a postura do Cuca, a dignidade dele, o caráter e a dedicação que eu acho que ele teve com o São Paulo. E o que mais me chamou a atenção nessa entrevista, além da tristeza do Cuca, né, de estar saindo dessa forma, só para você saber, o Mancini deve ficar até o final do ano. O São Paulo não definiu ainda, porque esse pedido de demissão pegou todo mundo de surpresa. O São Paulo não definiu ainda se vai continuar. O Mancini assume interinamente. O São Paulo não definiu ainda se vai ficar com o Mancini até o final do campeonato ou se vai procurar um novo treinador ainda esse ano. Muita gente está falando aí do Rogério Ceni. O Rogério Ceni não vem, eu acho que ele não vem enquanto o Leco for presidente do São Paulo. Lembrando que o Leco sai em 2020. Então, muita gente fala em Fernando Diniz. Bom, daqui a pouco eu queria até dar minha opinião sobre quem deve ser o técnico do São Paulo. Por enquanto não tem nenhuma informação, tá? Porque o pedido de demissão do Cuca pegou toda a diretoria de surpresa. O que eu queria falar para vocês, que o que mais me chamou a atenção e mais me entristeceu, e é um fato que realmente a gente precisa pensar, é o seguinte. Eu acho que o São Paulo vive hoje um ambiente tóxico, um ambiente viciado. A atmosfera do São Paulo há muitos anos é uma atmosfera viciada. Viciada que eu digo no seguinte sentido, pelo amadorismo que tem lá dentro, pelos incompetentes que estão na gerência desse clube, pelos incompetentes profissionais que trabalham lá dentro em várias áreas, desde diretores omissos, desde todo mundo que você possa, preparadores físicos, médicos, gente que a gente tanto critica aqui. Esse bando de amador, Leco, esses diretores, esses presidentes que passaram nos últimos anos, esse bando de amador, esse bando de incompetente, eles criaram no São Paulo um ambiente de time derrotado. Criaram no São Paulo um ambiente de time perdedor. Criaram no São Paulo um ambiente onde o futebol parou no tempo, onde a energia é diferente, onde a capacidade de fazer o clube voltar a ser grande deixou de existir. O Raí falou hoje, do nada, nem na pergunta era nem para ele falou, a gente vê que os técnicos que passam pelo São Paulo é como alguns jogadores que passam por aqui e não dão certo, e dão certo em outros clubes. A gente tem uma lista grande, e a gente vai continuar trabalhando para mudar a energia do clube para voltar a conquistar títulos. Eu acho que é bem isso, eu acredito muito nisso. Não sei se você acredita nesse negócio de energia. Para mim, eu acredito sim. Essa atmosfera do São Paulo é podre.
Eu não sei, eu não posso acusar que se tem esquema lá dentro, esquema de corrupção, isso seria leviano da minha parte, jamais faria isso, embora eu acredite que não tenha, não é? Eu acho que é pura incompetência, é pura falta de capacidade das pessoas que estão lá dentro há alguns anos de administrar um dos maiores clubes do Brasil, que tem uma receita de R$500 bilhão por ano. Essas pessoas não têm capacidade de administrar um clube com a grandeza do São Paulo Futebol Clube. E isso para mudar, que é o mais triste, isso para mudar demora anos para mudar. Não é de uma hora para outra, nem se contratando um outro técnico, que isso vai mudar. Se você contratar um outro técnico agora, que pode ser o Guardiola, nesse ambiente, nesse clima, nessa atmosfera que vive hoje o São Paulo Futebol Clube, o Guardiola vai ganhar um Campeonato Paulista ali, vai ser vice do Brasileiro, mas o São Paulo não vai mudar de nível. O São Paulo não vai voltar a ser grande, porque os caras que comandam, os caras que estão lá dentro, os cabeças da instituição, são ultrapassados, são incompetentes, são amadores. Isso junta todo mundo. Isso reflete dentro de campo. O São Paulo hoje, não hoje, de uns tempos para cá, é a casa da mãe Joana. No São Paulo Futebol Clube, cada um faz o que bem entender. Olha de quantos jogadores nós ficamos reféns. De Nenê, Diego Souza. Eu não vou citar aqui porque eu vou ficar até domingo gravando vídeo. Quantos jogadores passaram pelo São Paulo em grandes momentos e simplesmente acabaram pro futebol por simples comodismo? Porque no São Paulo ninguém cobra nada. No São Paulo, cada um faz o que bem entende. Quem ontem entrou com um taco de beisebol no vestiário e quebrou tudo lá, é uma maneira figurada de falar, tá, gente? Não tô pregando a violência. Mas quem quebrou tudo lá? Quem cobrou esses caras por um desempenho ridículo desses? Quem? Quem que vai cobrar? O Raí vai cobrar? Não é o perfil dele. O Lugano? Cadê o Lugano? O Lugano também já mostrou que não vai fazer isso. O Cuca já não tinha nem energia para fazer isso. Teve problemas de saúde, não tinha mais energia para fazer isso. O São Paulo é um clube pessimamente administrado. O São Paulo é um clube sem comando. E vai continuar assim, pelo menos até a saída do Leco. Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois da saída dele, porque a gente não sabe quem vai assumir. Porque a oposição do São Paulo é do mesmo nível da atual presidência. Então, meus amigos, o meu medo é que não adianta colocar o Mancini, não adianta colocar muita gente falou do Fernando Diniz, muita gente falou do Guardiola, aí começa a surgir os nomes. Não adianta colocar esses caras. Isso tem que ser feito lá de cima, essa mudança de mentalidade do São Paulo, que eu duvido que vai acontecer enquanto o Leleco, for o presidente dessa instituição. Agora nós vamos pegar o Flamengo, líder do campeonato, que vem atropelando todo mundo com um técnico interino. Muita gente estava pedindo o Mancini. A minha opinião sobre o Mancini, eu acho que é um técnico fraco, que teve desempenhos fracos em todos os clubes por onde ele andou. Ele fez 2, 3 jogos bons no Campeonato Paulista com o São Paulo. Quando ele apostou nos meninos da base, já que o time estava entregue, já estava para se desclassificar da fase de grupos do Campeonato Paulista, da primeira fase do Campeonato Paulista. O Mancini conseguiu dar um respiro colocando os meninos da base. Esses mesmos meninos da base que simplesmente desapareceram, eu acho, principalmente por causa dessa atmosfera que vive o São Paulo. O Mancini será o técnico interino contra o Flamengo. Eu tenho muito medo do que possa acontecer. É claro que o São Paulo pode ganhar, por que não? O futebol é imprevisível, é improvável, mas é possível. É possível que o Mancini, em 2 dias, dê uma cara para esse time aí, que pelo menos não seja humilhado no Maracanã. Agora, para mim, não é um nome para o futuro. Isso tem que ser estudado, isso tem que ser analisado com calma, porque vamos começar do zero em 2020. Quer dizer, vamos começar do zero hoje, né? A partir de hoje. Então, meu amigo, eu cheguei à seguinte conclusão, quero muito saber a opinião. O problema não é técnico, o problema é comando, o problema é cobrança, o problema é mentalidade de time vencedor. E isso o nosso time, o São Paulo Futebol Clube, deixou de ter faz tempo. Fiquem com Deus, eu estou bem chateado, porque a gente parece que está no fundo do poço e cavando. Eu volto no sábado, depois do jogo contra o Flamengo, rezando para que a gente não seja humilhado no Maracanã
rezando, torcendo para o Mancini, para que ele dê certo, para que ele consiga, pelo menos, com que esse time tenha dignidade de enfrentar o Flamengo. Enfrente o Flamengo com dignidade. E não vamos tirar a culpa da comanda desses caras não, hein? Desse bando de pereba que ganha milhões e não consegue jogar futebol. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau.